Olá, boa noite, minhas amigas, meus amigos do CEIC. Espero que todos estejam bem. Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a história da nossa casa. O Centro Espírita Irmã Catarina foi fundado já há 60 anos por um grupo de trabalhadores inspirados pela espiritualidade maior. Esse grupo, desde o início, a ideia deles, dos fundadores, era prestar assistência aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, prioritariamente com dois objetivos principais. O primeiro dos objetivos era a assistência espiritual, e esse objetivo seria cumprido através de reuniões abertas ao público, reuniões essas que contariam com palestras e passes, tanto passes mediúnicos quanto passes magnéticos, e também através de reuniões fechadas ao público, reuniões de outro tipo. Além disso, também, visando a ciência espiritual, o CEIC já há algum tempo, bastante tempo, passou a oferecer vários cursos para a nossa comunidade. Cursos como o CID, como o ESD, como o COEM, como estudo do Evangelho, como estudo do livro Nosso Lar e outros também. O segundo grande objetivo dos nossos fundadores era a assistência social. Na verdade, a assistência social é uma área onde o Centro Espírita Irmã Catarina sempre foi bastante atuante. Entre outras atividades assistenciais, há décadas, nosso centro tem um trabalho muito forte de distribuição de cestas básicas às famílias carentes. Para vocês terem uma ideia, em maio foram entregues 130 cestas básicas para as famílias cadastradas. Apesar de ser um número que aparentemente é grande, é muito pequeno perto das necessidades que a nossa sociedade está enfrentando hoje. Bom, com a pandemia, vocês sabem que muitas dessas atividades foram prejudicadas, mas, graças à internet, nem todas foram totalmente paralisadas. Porém, nem tudo nós podemos fazer online. A assistência social, por exemplo, é uma atividade que nós não podemos fazer pela internet. E todos sabemos que a pandemia de coronavírus está deixando a vida das pessoas mais vulneráveis num risco muito maior. A situação é urgente, meus amigos, e você pode agir agora e nos ajudar a combater a dificuldade que atinge a tantas famílias. Lembrando Kardec, fora da caridade não há salvação. Por isso, mais uma vez, estamos apelando ao seu coração. Faça a sua doação para o CEIC. Doe o que e o quanto você puder. Cobertores, alimentos, material de higiene, material de limpeza, as necessidades são inúmeras. Se você quiser doar móveis, roupas, eletrodomésticos, doe, pois nosso bazar transformará isso em recursos para atender essas famílias. Se você quiser doar dinheiro, qualquer valor, é só fazer o depósito na conta do centro, que está sendo divulgada aqui mesmo pelo Facebook. Estamos muito agradecidos pela sua doação. Estamos muito felizes pela sua bondade. Tenha certeza de que tudo que nós fizemos pelas famílias assistidas, estamos fazendo por nós também. Fique em paz. Que Deus os abençoe a todos. Um ótimo dia para todos. Nós vamos estudar sobre desgaste mental. É muito importante nós rogarmos a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito? É uma pergunta. Vamos lembrar Jesus que costumava dizer após as suas falas e parábolas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou repetir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele estava querendo dizer com isso? Lógico, isso aí está em Lucas, capítulo 14, versículo 35. O que ele estava querendo dizer com isso? Vamos lá. O significado de ouvir remete ao sentido da audição. É aquilo que o ouvido capta. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. E era isso que Jesus estava querendo dizer. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado. O que está sendo captado. Mas, além disso, mais importante, compreender e processar a informação internamente. Que, por sua vez, significa passar por todos os departamentos mentais. Vamos relembrar, está lá no livro Pensamento e Vida. Departamento de desejo, departamento de imaginação, departamento de memória, de inteligência e de vontade. Tem que passar por todos esses departamentos para você tirar o máximo proveito.
bem como consultar a consciência. Por que consultar a consciência? É lá onde estão as referências divinas. É lá onde estão as leis de Deus. Nós temos que consultar. E era este o propósito de Jesus, que em outras palavras queria dizer. Aquilo que você ouvir dito, logicamente por Jesus, deve ser colocado em prática. Uma vez que tem muitas pessoas que ouvem há mais de 2000 anos, em várias reencarnações, mas não praticam. São pessoas teóricas demais, cheias de leituras, Evangelho, Livro dos Espíritos, mas não praticam, meu Deus do céu. Ou fazem falsas promessas. Eu vou praticar no futuro. Depois que eu me aposentar, eu vou ajudar o asilo dos velhinhos, vou ajudar, enfim, vou me dedicar à caridade. Olha, cá entre nós, o cristianismo não é simplesmente um conjunto de teorias. Tem de ser praticado. Tem de ser praticado. Senão aqui seria uma grande biblioteca, todo mundo estudando, lendo. Não, aqui é para praticar, é um campo de prática. Como os médicos dizem, é a residência, você tem que botar a mão na massa. Olha, os tempos atuais são de muitas distrações. E, logicamente, muita aceleração, né? Pensamentos acelerados. Que aí pega de surpresa aquele camarada que vacila, que não é atento, que não é focado. E o tempo voa, né? Quando você vê, passou mais uma reencarnação. Mais uma reencarnação. Por isso, quem não dá a devida atenção à fala de Jesus, corre um risco de não cumprir as leis, porque ele traz as leis da natureza, a natureza com letra maiúscula, as leis de Deus. E se você não cumpre as leis de Deus, cá entre nós novamente, você é um fora da lei. Aí você fala, não, eu não sou fora. Cara, tem que assumir. Eu falo cara com o maior respeito, é uma gíria popular, né? Tem de assumir. Ou você está dentro da lei ou fora da lei. Não tem aquele murão, o morno que fica em cima do muro. Mas vamos aos nossos estudos. A energia mental, ela é constituída de pensamento, sentimento e vontade. É uma força eletromagnética, olha, campos de energia elétricos e magnéticos. Então, uma força eletromagnética. É um atributo do espírito. Essa energia mental é uma força superior elevadíssima, geralmente muito pouco entendida, pouco cuidada e, consequentemente, mal administrada pelo ser humano. O fato da gente não conseguir vê-la faz com que a gente não dá o devido moral, não é verdade? Não estou vendo. E a gente fica baseado aqui apenas nos nossos sentidos, né? No visível, entre aspas. Né? A energia mental, desculpa, é uma energia de altíssimo padrão vibratório, com um poder inimaginável. E não é nada gratuitamente. E talvez por ser gratuita, não é valorizada, não é verdade? A gente não valoriza, é gratuito. Se tivesse alguém cobrando, talvez, eu queria comprar energia mental. Olha, o ser humano, de maneira geral, nessa fase, desculpa usar o termo infantil, essa fase de criança espiritual, hein, por favor, com o maior respeito, não tem noção nenhuma, desculpa, nenhum, tem as exceções, o nenhuma aí é meio pesado, não tem noção do poder que carrega, que possui. Só para ter uma noção, o ser humano, ele pode contaminar um ambiente com pensamentos e sentimentos não positivos. Nós espíritas temos consciência disso. Tem um caso contado por um amigo, empresário lá de Franca, uma cidade com um número elevado de espíritas. Ele conta que seu avô, residente de uma pequena cidade mineira ali pertinho, ali, Franca está na divisa de Minas, uma forte influência mineira, até o sotaque ainda continua mineiro. E o avô dele tinha, isso já faz um determinado tempo, ou deve ter ainda, um bocado de gaiolas. Isso não é o correto, aprisionar os passarinhos, mas enfim, esse avô desse amigo mantinha essas gaiolas, que era um hábito antigo. E ele recebia, de vez em quando, um amigo
que chegava, conforme ele chegava, os passarinhos, bom, detalhe importante, antes do amigo dele chegar, os passarinhos estavam lá todos cantando, felizes, aquele ambiente gostoso. Esse amigo chegava, os passarinhos ficavam todos cabisbaixo. Era questão de alguns minutos, todos cabisbaixo paravam de cantar. Olha a energia eletromagnética que esse camarada emanava. Aí esse companheiro ele ficava torcendo para ir embora, né, o amigo dele. Aí esse companheiro, o amigo do avô do meu amigo, ia embora. Esse senhor, esse avô do meu amigo, passava gaiola por gaiola fazendo uma oração, dando um passe. Eles são espíritas, kardecistas. Davam um passo, os passarinhos voltavam a cantarolar, a cantar. E aí, bom, considerando essa experiência, isso não está provado academicamente, mas isso aconteceu. E nós temos várias histórias. Vocês devem ter histórias aí para contar, né? Histórias aí de olho gordo. Não é o olho que é gordo, é a energia eletromagnética que a pessoa manda, né? E aí eu vou dar uma dica e uma tarefa. Em qualquer ambiente que você esteja, não custa nada fazer esta oração. Olha, uma oração que vem da Igreja Católica. Cada canto deste ambiente tem um santo. São Marcos, São Miguel, São Lucas e o Divino Espírito Santo. A Virgem Santíssima, abençoai com o seu manto de luz, imagine o manto de luz, este ambiente, de tal forma que só entram, só ficam pensamentos e sentimentos de amor e de caridade. Faça com muito sentimento, lembra? O sentimento tem um poder eletromagnético maior do que o pensar. Fantástico o poder do sentimento. Faça onde você estiver, onde estiverem. Com isso, nós como espíritas vamos estar sendo muito mais ativos, menos passivos. Nós temos aí a obrigação como espírita de melhorar a psicosfera do ambiente onde nós nos encontramos. É de suma importância. E é esperado aí em cima que a gente faça isso com todo esse conhecimento que a gente tem, com todos esses estudos que nós temos. E a verdade é que nós não escutamos Jesus como deveríamos, não é verdade? Não escutamos, no bom sentido. Além do mais, o indivíduo consciente desse poder ficaria muito mais fácil direcionar esse potencial, essa potência, para suas boas conquistas. Olha, boas conquistas da existência. Aí você vai me perguntar, o que são essas boas conquistas? Quais são elas? Direcionar para realizar o que nós prometemos na erraticidade antes de vir para cá. Nós fizemos várias promessas. E esta promessa desta vida deveria ser a nossa grande meta, o nosso sonho a ser realizado. Mas geralmente não é. Normalmente os nossos sonhos giram em torno de projetos que não agregam muito valor ao nosso espírito. E aí depois, ao retornar na erraticidade, ao desencarnar, chega lá, né, com aquela cara lambida e fala: desculpa, eu não cumpri tudo que eu prometi, não fiz esforço. Lembra que o bem só está presente onde tem esforço. E eu estou carente agora de novas reencarnações. Por favor, providencie. Aí o nosso mentor falou: olha, companheiro, é a quinta reencarnação que você faz aí algumas promessas e fica lá enrolando, desperdiçando o tempo, que é a substância da vida. Irmão, nós vamos ter que refletir como conduzir isso, né? É cheio de promessa, faz lembrar aí até políticos aí de alguns países, né? Cheio de promessa, mas não cumpre, né? Então, tem que pensar bem, nós vamos pensar sobre o teu caso, irmão. Em resumo, nós temos aí uma média de 170 reencarnações, mas se apertar mesmo, reencarnações aproveitadas, se apertar, visando tirar o rendimento, eficácia, vai dar uma média aí um pouquinho mais aí de 100, 120, talvez até menos reencarnações. Muito desperdício de reencarnações. E a energia mental, que é o pensamento, o sentimento e a vontade, olha, repare bem, energia mental, uma onda eletromagnética que varia senoidalmente, eu não quero complicar na área da física, tudo bem? Ó,
pensamento, o sentimento e a vontade modulando esse sinal, igual o sinal de rádio, que a gente não vê, mas está aí, né? Igual o sinal de televisão. Essa energia mental pode construir ou destruir, desde que ela seja persistente. Você tenha constante, fica utilizando ela com constância, com continuidade, com persistência. Olha o poder que nós temos. Mas geralmente o indisciplinado, faz um dia, mentaliza, olha. O correto é chamar de energia mentomagnética, né? Porque se mentaliza um dia, depois outro dia, depois interrompe. A energia mental, olha só, interrompe. Essa energia mental, aí não tem resultado. Não tem. Mas eu acreditei nisso, mas não funciona. Funciona desde que você tenha consistência, persistência. Essa energia mental carregada de emoção, sentimento e vontade, ela tem vida. Olha, tem aí uma bioeletromagnética nessa energia e se estende até a sua materialização, até a sua realização. A não ser, volto a enfatizar, que você interrompa. Com isso, é muito importante nós elaborarmos cenários mentais positivos e constantemente num determinado horário, você mentalizar. Essa energia é nossa, não contamos com a contribuição de ninguém, é nossa, você mentalizar isso, se possível colocar fotos, ficar imaginando todo o processo. Vamos pegar um exemplo aí, mentalizando que algumas religiões fundamentalistas do Oriente respeitem as outras religiões, principalmente os cristãos. Estou lembrando aí, Jesus Cristo adiantou naquela época que o Islã seria um grande perseguidor do cristianismo, o Islã. Então nós precisamos mentalizar para esses irmãozinhos caírem em si, estão equivocados, né? Tadinhos, ingênuos, ignorantes nas leis verdadeiras de Deus. Nós precisamos orar para eles, por exemplo, desenhar um cenário mental. Aí você fala, mas lá na erraticidade, eu não me lembro o que eu prometi. Eu não me lembro, não dá para lembrar. Tanto é que é apagado. Espera aí. Se você praticar o silêncio para poder ouvir a voz de Deus, praticar o silêncio. Alguns falam ouvir a voz do coração. Tem sentido. Você vai perceber que vem como inspiração ou intuição. A intuição é que vem de dentro, né? Vem lá do inconsciente, vem de alguma pesquisa nossa durante a noite. Né? Inspiração vem de fora. Me faz lembrar do Sr. Langerton, lá de Minas, que trabalhou muito com Chico Xavier, o mestre da fitoterapia. Ele foi Josafá entre os essênios naquela época de Cristo. O Sr. Langerton, que alguns amigos tiveram contato lá em Uberaba com ele, ele orientava. Escreva, irmão, o que você quer, deixa na cabeceira e dorme com aquele questionamento. Escreve e deixa na cabeceira escrito. É uma forma de oficializar. E dorme com aquele problema durante a noite. Se não vir na primeira noite, vai vir na segunda, na terceira, né? Desde que tenhamos ali o merecimento, enfim, tem aí os detalhes que a gente tem estudado constantemente no Livro dos Espíritos. Mas uma hora vem, principalmente sobre o que nós prometemos, isso vem rapidinho, porque em cima eles querem que a gente realiza, que cumpra o que nós prometemos. Eu não tenho moral para julgar aí nenhum político, essas pessoas que prometem e não cumprem. Eu não tenho. Lógico que, por favor, não estou generalizando os políticos, tem as exceções. Né? Por quê? Porque eu não sei se eu estou cumprindo. Eu estou pesquisando, eu descobri algumas promessas e estou pesquisando. Eu estou junto, hein? Eu não estou aqui dando uma de bonitão, me separando. Não, eu tenho pesquisado, tenho pedido, inclusive, em orações, por favor, me oriente, me dê forças para eu saber e cumprir tudo que eu prometi. Tenho feito. E eu sei que tem mais coisas que não liberaram ainda, porque eu ainda preciso estudar mais, me preparar mais, eu tenho consciência disso. Por isso, em outras palavras, nós temos de policiar o pensamento, o sentimento, a fala e a ação. O ideal é pensar no bem, sentir no bem, falar no bem, agir no bem. Nós sabemos disso. Mas por que eu estou enfatizando isso? Porque tudo que sai de nós corre por nossa conta.
E eu estou emanando uma energia mental. Olha a responsabilidade, a importância de vigiar e orar. Alguns falam, não, é orar, vigiar, outro vigiar, orar. Na minha opinião, nós estamos entrando numa necessidade de ser contínuos. Com pensamento acelerado, nós temos a obrigação de ser contínuos. Então, olha, vigie, ore, de tal forma que isso seja uma continuidade. Nós temos, e orar é tão rápido, é tão simples, né? De tal forma vir um hábito contínuo. Eu não quero entrar nesse debate, lógico, o ideal é vigiar, orar, tudo bem, mas eu não quero entrar no debate, isso vai dar um debate longo, né? Mas o importante é vigiar e orar, ou orar e vigiar, o importante é ser contínuo, na minha opinião. De tal forma, não importa o que entra primeiro aí, tudo bem? O importante é você detectar aquele pensamento, aquele sentimento que não é do bem, né? E eu falo, opa, peraí, de onde está vindo isso? E administrar isso, essa é a ideia. Por isso, em resumo, temos de refletir com constância. Estou construindo ou destruindo? Estou atrapalhando ou ajudando, considerando essa energia mentomagnética que eu estou mandando para fora? E detalhe importante, entre o pensar, o sentir, o falar e o agir, dá tempo para a gente detectar. Por mais acelerado que seja, dá para perceber se a escolha será útil ou não. Temos de nos esforçar em pensar no bem, estou repetindo, sentir no bem, falar no bem e agir no bem. Sabe como? Continuamente. Se, diferentemente dos animais, pensamos continuamente, opa, por que não podemos policiar continuamente a energia mental, pensar, o sentir e a vontade? É o mínimo do mínimo que temos de fazer em um planeta de prova e expiação. Eu vou repetir, é o mínimo do mínimo que nós temos de fazer um planeta de prova e expiação. Aqui não é o paraíso. O indivíduo descontínuo, ele abre brechas para a ausência do bem penetrar, que é contínua a ausência do bem. Aí ela deita e rola no companheiro descuidado, desprevenido, cá entre nós. Isso pode ser considerado até uma determinada ingenuidade da nossa parte. Eu vou repetir, a ausência do bem não dá trégua. Fica atenta 24 horas por dia. Ela é contínua. Você sabia disso? A ausência do bem é contínua. Quem vigia e ora continuamente, aí levanta a mão. Eu vou perguntar novamente. Quem vigia e ora continuamente, levanta a mão. Continuamente. Não adianta ser, sabe, aquela pessoa oscilante. Dá até impressão de bipolaridade. Não estou dizendo que seja, por favor. Cada hora está de um jeito. Abrindo aqui um espaço para o texto de Joana de Ângeles. Olha o que ela dizia. Diga-me o que tu pensas, olha aí, a energia mental, com quem tu andas, que direis quem tu és e quem tu serás. Olha só a abrangência. Olha só a abrangência desse texto, pois o alerta é para o presente e para o futuro. Temos de tomar um enorme cuidado, não é verdade? Na linha de raciocínio com quem andamos, consideramos que somos uma média das 5 pessoas que convivemos, que nos afinamos. E uma dica vem de Santo Agostinho que me ajuda muito. Se queres conhecer Santo Agostinho, lá de Milão, da Argélia, nasceu na Argélia, foi para Milão, ele que trouxe pela primeira vez o termo o livre-arbítrio. Admiro demais Santo Agostinho. Se queres conhecer uma pessoa, Santo Agostinho, se queres conhecer uma pessoa, não lhe perguntes o que pensa, mas sim o que ela ama. Olha ele já enaltecendo o poder do sentimento, mas sim o que ela ama. O nosso estágio atual, onde nos encontramos, é de luta constante. Luta. Não sei por que a gente quer descansar tanto. Nós já descansamos muito na erraticidade e dormimos 8 horas, 24 horas o dia, o corpão físico descansa. 8 horas. Nós temos 16 horas aqui acordado, 8 horas no plano espiritual, descansando o corpão físico. Estamos o tempo todo com as nossas expiações e provas. Jesus Cristo foi tentado o tempo todo.
inclusive na crucificação. Chico Xavier dizia que poderia errar no último momento. Chico Xavier. A oração é a sublimidade da energia mental. É quando o indivíduo eleva a sua frequência para alcançar as energias do Criador. Eleva. O amor incondicional faz você bater 250 Hz. Aí os irmãos aí de cima conseguem entrar em ressonância e trazer inspirações, nos ajudar. Agora você está lá, aí com os pecados capitais, aí em torno de 2 a 6 Hz, né? Inveja, luxúria. Você acha que os irmãos vão baixar a frequência e ficar igualzinho você? Pecador, os irmãos superiores, para poder te ajudar. Não tem sentido. É nós que temos que fazer o esforço. O bem só está presente, reforçando onde tem esforço. Eu sei que para estar no bem não é fácil, mas, em resumo, novamente, nós temos que fazer esforço. Nós somos dotados de energia para se esforçar. Tanto é que para dormir não precisa de muita energia. Não. Lógico, temos que orar antes de dormir, mas não, você relaxa as energias. Por isso, a oração é a composição de orar e ação. Oração, orar e ação. O português é riquíssimo. Né? E aqui fica um recado para os espíritos que querem vingança e deixam de viver a sua vida. É dado a vida, deixa de viver a sua vida e fica lá naquela obsessão, vivendo a vida dos outros. A abelha, quando ela se vinga, ela cai ferida no chão. Olha a lei da ação e reação, a natureza mostrando. Mesmo assim tem gente que teima, tem espíritos que teimam. A teimosia não muda a receita para atingir o sucesso. Já a persistência muda a receita para atingir o sucesso. Temos que mudar para melhor. Não existe progresso sem mudança. Quando o indivíduo pensa em alguém, essa energia mental, ela age no fluido vital e chegará até a pessoa que você está mentalizando, que receberá o impacto desse bom ou mau pensamento. Pensamento é energia mental, né? Galileu Galilei, cientista que foi perseguido pela Inquisição italiana, no livro Poderes do Espírito, Psicofonia de João Berbel, lá do Instituto de Medicina do Além de Franca, comenta que as energias vitais se aprimoram a cada segundo de acordo com a vontade evolutiva de cada um. Olha, de acordo com a minha vontade, a energia vital que estão entrando nos 7 chakras, 7 centros vitais, tudo bem? Desde que seja equilibradinho, essa energia, ela sofre progressos, aperfeiçoamento, melhorias, de acordo com a minha vontade evolutiva. E também a energia que eu liberado por nós, está em contínuo aprimoramento. Olha a importância da continuidade. No mundo absoluto, tudo é contínuo. Será que nós estamos sendo, uma pergunta, hein, para confirmar, será que nós estamos sendo treinados à continuidade, considerando que a próxima parada, lá na frente, hein, nós temos muito ainda, será um mundo de continuidade, bondade contínua, disciplina contínua, esforço contínuo, amor contínuo? Todos nós somos dotados de muita força de vontade, e essa força pode ser elevada, pode ser fortificada. Quem se esforça continuamente vence os obstáculos pelo caminho. Quem põe sua vontade em ação, no final das contas, atinge os objetivos. Qual água que vai gota a gota enchendo um pote bem grande? E aí, quer dizer, em resumo, devagarinho, devagarinho, lembra a corrida do coelho e da tartaruga? Essa vontade se torna poderosa. A tartaruga atinge os objetivos e o coelho, ela cheio de oscilações, dança no caminho, né? Se perde no caminho e para. É um estagnado, né? Tudo bem? Estou aqui fazendo as devidas comparações, mas devagar e sempre, continuamente. Quando eu falo devagar, não é para dormir de botina, é uma velocidade normal que nós podemos. Por sua vez, a contínua escolha do caminho mais fácil, lembra aquela porteira aberta que está lá na Bíblia? Olha, eu vou repetir. Por sua vez, a contínua escolha do caminho mais fácil debilita a vontade e afrouxa as evoluções morais e intelectuais. Já pensou? Escolher o caminho mais fácil?
Olha, vale a pena repetir. Vamos repetir isso. Nós temos que guardar bem isso e colocar em prática. A contínua escolha do caminho mais fácil. Lembra o Brasilzão, veio do futebol, aquele jogador de futebol? O brasileiro leva vantagem em tudo. Lembra aquela conversinha, propaganda de cigarro, fim de carreira, hein? Olha, só podia ser coisas que não eram do bem, né? O brasileiro leva vantagem em tudo, nós temos que levar vantagem em tudo. É o caminho, ficou precado aí, a ausência do bem trabalhou bem a cabeça dos brasileiros, latinos, né? A escolha do caminho, vou repetir, a escolha do caminho mais fácil debilita a vontade, enfraquece e afrouxa as evoluções morais e intelectuais. Então não tem sentido, não sei por que a gente insiste. Há mais de 2000 anos foi falado isso. Cuidado, busque, olha, cuidado com essa porteira aberta, lembra da porta estreita? A contínua escolha nossa tem que ser do lado do bem. Do lado do bem. São só 2 sistemas, não era para a gente se enrolar. O bem e a ausência do bem, fosse 48 sistemas, eu teria que fazer pós-graduação, mas não. É muito infantil, meu Deus, é só parar e refletir um pouquinho. Se os riscos e perspectivas de uma determinada ação, né, nós vamos ter que tomar uma decisão. Analisa os riscos e perspectivas. Se são conhecidos por nós, surge um motivo para a ação. Isso é motivação. Tem que ter o risco e a perspectiva. E junto com isso é a força de vontade que determina. Temos de lembrar continuamente que a vontade é a gestora dos 4 departamentos mentais já mencionados. É a vontade que determina, que dá a última palavra, a decisão. Ela que administra, ela que é a gerente. E ela tem o poder de averiguar esses 4 departamentos mentais, que é o desejo, imaginação, memória e inteligência. Ela vasculha antes de tomar uma decisão correta. Agora precisa ter tempo para isso. Esse pensamentinho acelerado, essa geração nova, e mesmo alguns aí meia idade, mesmo velhos aí que entraram no esquema, tem que tomar cuidado. Averiguar é observar em detalhes, é desconfiar de si, do que está rolando aí internamente nesses departamentos mentais. Principalmente o departamento de desejo, ele é um perigo. E da imaginação, criando aí medos imaginários. Tem que questionar. O pensamento, o sentimento e a vontade são para o espírito, olha, o pensamento, o sentimento e a vontade, são para o espírito o que as mãos estão para o encarnado. Não tenham dúvida. Nós estamos em treinamento de como lidar com a energia mental para contribuir muito mais, nós espíritas, muito mais no projeto de Deus, no projeto de Jesus. Nós podemos muito mais contribuir no caminhar da Terra para a regeneração, por menor que seja a contribuição. Esse fluido vivo, essa energia mental, é um fluido vivo, segundo Galileu Galilei, nesse livro que eu já mencionei, que nasce da própria alma, pode ser definido e é definido como um subproduto do fluido cósmico, que é absorvido pela mente humana em processo similar à respiração contínua, olha, pelo qual nós assimilamos que vem do nosso Criador, essa energia, gerando aqui, conforme eu estou liberando, potenciais energéticos, conforme já foi mencionado, inimagináveis. E nesse livro, Galileu Galilei menciona Uri Geller, esse israelense naturalizado inglês, que nasceu em 1946, e que se tornou muito famoso na televisão nos anos 70. Ele se intitulava Paranormal. E ele realizava aquelas demonstrações de poderes paranormais, eu posso usar esse termo. Ele entortava garfos e outros talheres com poder mental. Na época, observadores e cientistas averiguaram e não constataram nada que o desabonasse. Inclusive, conforme eu mencionei, Galileu Galilei menciona ele. Portanto, uma pessoa com poderes mentomagnéticos acima do normal. Agora, vamos supor aqui que Uri Geller mentalizasse o inimigo com desejos não positivos. Lógico, isso daí é impossível, porque uma pessoa com poder mental dessa significa que ele tem ali a inteligência moral e intelectual elevada, senão não teria esse poder. Estou fazendo uma hipótese aqui totalmente
totalmente fora do comum. Mas vamos imaginar, uma hipótese que não tem sentido, mas vamos imaginar que um camarada desse, com uma energia dessa, tudo bem? E de repente ele mandasse um desejo. Vamos supor, tá? Que ele mandasse um desejo para um inimigo. Eu volto a enfatizar, com esse poder dele, tudo significa que ele tem um autocontrole fora do comum. Mas ele mandasse essa energia aí para um determinado inimigo. Tudo bem? Olha, tá? Eu volto a enfatizar, isso não tem sentido. O que esse inimigo deveria fazer para se imunizar? Bom, primeiramente voltar mais vezes para o departamento eu, visando vigiar, que é identificar e verificar se alguns pensamentos e sentimentos lhe pertencem. Tá? Então exige um autoconhecimento. Se não pertence àquele pensamento e sentimento, ele dizer firmemente, esse pensamento, sentimento não me pertence. Tá? Essa é a grande dica. Não me pertence. Em nome de Jesus, a hora que você fala em nome de Jesus, é um poder danado. Consequentemente, você está bloqueando a entrada desse pensamento e sentimento. E também questionar e dizer em voz alta é muito importante, porque se for aí, nesse caso, dizer em voz alta, porque sensibiliza, tem um poder danado você usar ondas sonoras nesse momento. Dizer, se Jesus está comigo, quem estará contra mim? Essa pergunta tem um poder fora do comum, várias vezes. E, logicamente, orar muito. Por isso que é de suma importância, além de tudo isso, considerar o Santo Agostinho que a gente traz mais uma vez aqui. Ele dizia, é muito importante nós considerarmos os 3 As. O que são os 3 As? Essenciais. Ter, Santo Agostinho dizia isso, ter amigos, alimentos, vamos inverter, abrigo, alimentos e amigos. Porque você tendo amigos, você não vai ter que se defender. Né? E aí, uma fadiga mental ou esgotamento mental provoca isto um pane no cérebro, segundo a psicologia. E provoca mesmo, trazendo consequências para os neurônios. Isso significa ali, quando ocorre, o próprio nome já diz, esgotamento, que o cérebro atingiu um determinado limite. Né? Com isso, o cérebro não consegue mais raciocinar bem, solucionar bem os problemas e, inclusive, visualizar coisas boas, pois precisa, de fato, descansar. Chegou no limite. Isso segundo a psicologia moderna. Essas condições podem resultar do excesso, por exemplo, excesso de trabalho, poucas horas de sono, ou até aquele sono de má qualidade, ou até mesmo uma dieta desequilibrada e mesmo alterações fisiológicas que pode ser causada por estresse, ou não, né? Ou por ansiedade, enfim. E pode ser também aí problemas como tireoide, desequilíbrios hormonais. Mas enfim, ou mesmo, estou lembrando aqui, efeitos colaterais de alguns medicamentos. Isso pode mexer mesmo. Né? Agora, independente do motivo, todos os indivíduos que apresentam esses sintomas, eles experimentam uma sensação de falta de sentido na vida. Olha que interessante. Apresentam sintomas de falta de sentido na vida. Olha a importância de cuidar bem das energias mentais. Olha, falta sentido na vida é um problema seríssimo. Embora existam exceções, são as 2 formas de avaliar a origem dessa sua fadiga mental e física. Primeiro, falar em desgastar não tem muito sentido aqui cá entre nós. Dá a impressão que desgasta essa energia. E energia não desgasta. Essa energia ela não desgasta. Você dá a impressão que exaure essa energia. Isso não existe. Isso não existe, tudo bem? O desgaste mental é uma palavra que não tem sentido. É um termo aí mal utilizado, precisaria ser alterado. Então, voltando aqui, para avaliar a origem da sua fadiga mental e física, né, como hipótese aqui, se acordar pela manhã com energia e ela se for ao longo do dia sendo quase zero lá no final da tarde e começo da noite, as origens podem ser fisiológicas. No entanto, caso o indivíduo já acorde sem energia, sem motivação para iniciar um trabalho, ou de fazer exercício, ou seja, simplesmente sem vontade de viver a vida, a causa pode ser relacionada ao emocional
excesso de trabalho, desmotivação no ambiente corporativo e etc. Lógico, isso quando se repete, né? Um dia ou outro, nós espíritas que nos esforçamos para trabalhar durante a noite, vai ocorrer de se acordar uma manhã extremamente cansado, não é o fim do mundo, significa que você trabalhou e com a graça de Deus, com a graça de Deus, pudemos trabalhar durante a noite com a nossa consciência espírita, com o conhecimento que nós temos. Então isso, uma vez ou outra, vai ocorrer. Precisamos tomar cuidado em distinguir. Agora, quando se abusa indevidamente da energia mental, ocorre essa queima dos neurônios, que pode, por sua vez, ocasionar, além de outros problemas nos órgãos corporal, a gente sabe que é uma energia poderosa, até perda dos movimentos corporais. Não estou aqui querendo assustar, mas a gente sabe que a hora que chega no corpo é a última instância. Significa que nós vacilamos, não voltamos tanto para o nosso departamento eu, não cuidamos bem do nosso eu. E aí vem a pergunta, o esgotamento mental não seria mais do que uma simples manifestação de desequilíbrio do espírito? Olha, a pergunta é importante. Esse esgotamento mental não seria mais do que uma simples manifestação de desequilíbrio do espírito? Segundo Galilei, nesse livro Os Poderes do Espírito, que eu estou aqui galgando, estou me baseando, sim, a causa antes de tudo está aí. Desequilíbrio do espírito. Por isso, o ideal, todos os filósofos enviados por Jesus lá para a Grécia, para várias partes do planeta. Por isso, Confúcio, vamos lembrar de Confúcio, vamos lembrar de Buda, de Sócrates. Por isso, o ideal, todos esses filósofos batiam muito nessa tecla de buscar o equilíbrio. Por isso, o ideal é buscar o equilíbrio contínuo, não ser descontínuo. Como? Ouvir os alertas de Jesus. No caso, ouvir os alertas de Jesus. No caso, sobre a importância da simplicidade. A gente sabe que fora da simplicidade vem a complexidade. E a complexidade leva para a decadência. Em outras palavras, cuidado com as tentações do excesso. Muito comum nos dias atuais. Estamos em uma era de excesso. Excesso, sim, de informações, de filmes Netflix, de produtos no supermercado, até dificuldade para escolher, de mídias sociais, não dá tempo de dar conta de tudo. Né? Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, aí vem um bocado. Né? O excesso é uma espécie de veneno. Olha o veneno para o espírito, para o corpo físico, para o periológico, para todas as partes. Né? Então, olha, repetindo, para o espírito, para o corpo físico. Também nós temos que se esforçar para equilibrar, logicamente, nessa linha de raciocínio, os centros vitais, também conhecidos por chakras. E aqui vem as virtudes, que nada mais é do que o cristianismo, que são responsáveis pelo equilíbrio dos 7 chakras principais, os 7 centros vitais que estão no perispírito. Então vamos lá. Primeiro, entregar a Deus aquilo que você sabe que você não tem como resolver, não tem controle. Entrega. Discernimento, isso exige tempo nos dias atuais. Parar para respirar, praticar o silêncio. A compaixão. Olha, é importante a compaixão, que isso leva à caridade, compreender, né? Compreender o sofrimento do próximo. Aceitar que tudo que está ocorrendo conosco tem a ver conosco. Está passando aprendizagens, curas e libertações. Quando eu falo libertações, das prisões mentais. A gratidão, agradecer. Eu adquiri como um hábito, aprendi isso no meio espírita. Todas as noites antes de dormir, fazer 8 agradecimentos. 8 agradecimentos. E o principal, de estar vivo, de estar aqui nessa escola, nesse hospital, nesta prisão. Mais um detalhe, a humildade. Nós temos que debelar o orgulho dentro de nós. Temos que debelar. A mansidão.
e a compreensão. Olha, a mansidão. E aí nós temos que entrar no dia preparado, porque vão vir de surpresas, pega a gente de calças curtas. É muito importante o esforço na mansidão, se esforçar em compreender o próximo, em praticar empatia, fazer um esforço. Lógico que faltam muitas reencarnações para a gente chegar a um estágio de um Gandhi, né? Que ele não precisava perdoar, ele se esforçava em compreender o outro. Né? Mas só da gente fazer um esforço, a gente eleva a frequência e recebemos ajuda de quem pode nos alimentar com inspirações, espíritos superiores. A hora que a gente cuida dessas partes, que nada mais é do que o cristianismo de uma forma bem condensada. E aí, consequentemente, a gente equilibra, consegue receber essa alimentação. Também investindo, e aí uma dica importantíssima, eu vou ficar de olho aqui no horário, para a gente cumprir certinho os minutos planejados. Também investindo em autoconhecimento, que quando você investe em autoconhecimento, você fortifica a verdade. Porque, em outras palavras, você vai perceber os seus pontos fracos e fortes desse momento. Isso é dinâmico. Por isso, nós temos que investir constantemente no autoconhecimento. Por quê? Para você não ficar imprevisível. A partir do momento que você sabe quais são os seus pontos fracos e fortes, você consegue, consequentemente, se autocontrolar. Senão você não consegue se autocontrolar. Aí você vira um joguete na mão da espiritualidade menor, usando menor com o maior respeito. Né? Tudo bem? Olha, é sabido na sequência, o autoconhecimento. Na sequência vem o autocontrole. Já o autocontrole, ele fortifica o pensamento, o sentimento e a vontade. Vale a pena repetir. O autocontrole fortifica o pensamento, o sentimento e a vontade. Eu estou lembrando de uma amiga minha, que em outras palavras é energia mental. Uma amiga minha, eu estava conversando, falou, Davidson, eu acordei tão vigilante que eu percebi que tinha um pensamento, um sentimento que não era meu. Eu peguei, segurei e falei, isso não me pertence. E eu senti que eu me fortifiquei no autocontrole. Mas foi tão gratificante ouvir isso dessa amiga minha. A gente aprende muito, né? Com os amigos, com as convivências. Então tá lá, o autoconhecimento, o autocontrole, você já está bem forte nessas duas áreas. Estou usando o termo áreas, desses autos. Aí o que vem na sequência? A tal da autoconfiança. E na autoconfiança você fortifica o quê? A fé. A fé em si e em Deus. Uma vez que aí, olha, você já está com a vontade fortificada, essa vontade ela é em sintonia com a vontade de Deus que está na nossa consciência. Desculpa eu estou fazendo aqui, mas é um gesto por força maior, não é verdade? É ali, através dali que Deus se comunica conosco, aí, com isso, é fantástico. Né? Com isso, o uso dessa força mental com equilíbrio pode produzir ações grandiosas. Isso me faz lembrar do Walt Disney. Ele dizia, se nós podemos sonhar, podemos também tornar nossos sonhos realidade. Olha aí, Walt Disney fez ações grandiosas. E eu estou lembrando também do escritor Facundo Cabral. Ele dizia, nunca diga não posso nem brincando, porque o inconsciente não entende o humor e o levará a sério e te lembrará disso a todo momento, a todo o teu intento. Olha, agora, as energias mentomagnéticas que liberamos, elas se desgastam. Vou repetir a pergunta. Agora, as energias mentomagnéticas que liberamos se desgastam? Sim, segundo Galileu Galilei, no livro que eu já mencionei. Eu vou correr um pouquinho, porque o tempo agora, parece que o tempo se acelerou. Estou brincando, mas eu estou de olho no relógio agora. Voltando aqui, voltando, as energias mentomagnéticas que liberamos, nós estamos liberando essa energia constantemente, a gente não vê. Se desgastam? Sim. Se desgastam tal como se desgasta uma bateria de um aparelho, de um celular. Se desgasta. E quando elas se desgastam? Desgastam quando você não cumpre as leis de Deus. E também quando não cumpre a sua missão. Que, consequentemente, acaba não utilizando os talentos que você adquiriu nas últimas reencarnações. Portanto, se você não está usando plenamente seus talentos, desculpa, meia boca. Você está sendo meia boca, como filho de Deus.
E, e como consequência de tudo isso, de não utilizar isto, você não percebe a realidade ao seu redor. Aí você não consegue perceber o que está rolando ao seu redor, você começa a tomar decisões erradas, que é muito comum na humanidade. Vamos pegar um exemplo. A pessoa não tem como missão, um exemplo, hein, ser empresário, que é uma missão nobre, porque gera empregos. E a pessoa, não, eu quero ser empresário, eu quero ser empreendedor, eu fiz um curso. E aí ele percebe que não tem psicológico ainda e não suportaria dormir com uma dívida grande, que é muito comum os empresários passarem por situações que a gente não imagina. Não é fácil ser empresário. E aí a pessoa começa a tomar decisões errôneas e não cumpre o que prometeu. Não é? Em resumo, eu estou aqui batendo muito nessa tecla. Aí eu pergunto, vocês já escreveram a vossa missão? A missão da organização do Disney, organização Disney, se confundia com a missão do Walt Disney, fazer as pessoas felizes. E ele contribuiu e muito, hein? A estação geradora chamada cérebro não produz energia suficiente para atender às necessidades daquela pessoa que está ali com esgotamento, exausta, em função do seu desequilíbrio espiritual, que é a causa. E com isso, ela acaba sinalizando ali uma falta de inteligência moral. Né? Quando desequilibra o espírito, tem uma correlação com a inteligência moral e intelectual. E se essa ocorrência, se ficar esse desequilíbrio durante um bom tempo, isso vai gerar uma desorganização na parte material. Porque a sua bioenergização vem do espírito e isso acaba afetando no corpo, conforme nós comentamos. Aí vem os problemas de saúde de maneira geral. Né? Por isso que temos de investir pesadamente, não é investir aí como meia boca. Estou usando esse termo popular, que ele é forte, ele é didático. Por isso nós temos que investir pesadamente em gestão da energia mental. O amor e a fé, esta é a receita para produzir fenômenos que modifiquem, por exemplo, um composto líquido ou um objeto qualquer, como Jesus transformou a água em vinho naquele famoso casamento. Estão lembrados? Olha, que ele transforma a água em vinho. Tinha acabado o vinho e a festa continuava, a mãe dele interferiu e ele transformou a água em vinho. Mas esse amor e fé aqui mencionado, nesse caso, é resultado de muita, mas muita inteligência moral e inteligência intelectual que Jesus demonstrou. E ele disse que um dia nós chegaríamos lá. Eu não tenho dúvida nenhuma, que se na Terra houvessem muitos espíritos, encarnados e desencarnados, evoluídos na inteligência moral e espiritual, nós já teríamos eliminado esse tal de coronavírus aí, logicamente utilizando essas energias mentomagnéticas. E aí eu faço um questionamento, será que não estamos sendo, nós espíritas, convocados para plasmar nesse sentido? Por menor que seja a nossa contribuição, o nosso estágio intelectual e moral, será que nós não contribuiríamos de alguma forma? Que não se trata de uma grande oportunidade para nós de crescimento moral? É uma pergunta, principalmente em países que não têm condições mínimas, condições precárias na Ásia, na África. E aí, novamente a pergunta, será que esse vírus suportaria uma frequência elevada de amor e de caridade, de um egregário formado por todos os espíritas, um egregário, esse conjunto de pessoas mentalizando essa força que a gente sabe que, nesse caso, 2 mais 2 não são 4, pode ser 15, pode ser 20, dependendo do nosso amor e da nossa fé, mas a hora que se une essa energia fantástica, será que não é uma grande oportunidade? É para refletir, eu vou repetir, será que esse vírus suportaria uma frequência elevada de amor e caridade de um egregário formado por todos nós espíritas? Vamos pensar nisso, vamos mentalizar, vamos contribuir com o projeto de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine
as nossas escolhas, que Deus ilumine as nossas energias mentais. Muitíssimo obrigado e fiquem com a graça de Deus, fiquem com o amor e a caridade de Jesus.